o professor Harari. O cara, autor de Harari Sapiens, Harari, autor de Sapiens. é o autor do Homo Sapiens, Homo Deus e 25 conselhos para este tempo. Enfim, eu conheço Sim. o material dele todo. É Você falou, um judeu. você falou na sua devocional uma frase que eu acho que é muito boa para esse cara aqui. Ele é um coach psíquicos. Coaches psíquicos, eu anotei aqui. Legal, essa história aqui já dá para encaixar o cara. Esse cara do Sapiens é um coach psíquicos. Ele não é um coach pneumáticos. Mas vamos lá. Ele Mas teve aqui. O Elon Musk, ele está com vários projetos. Um dos projetos é esse aí, de fazer do cérebro humano um receptor e um emissor conectado ao que você queira. Ao que você queira. Ou seja, você vira um ciborgue intelectual. Sim. Aí o cara do Sapiens, né, o Harari, que fala, como é que chama, cara? O nome dele? Harari. Aí ele falou o seguinte, ele teve no Brasil, no programa Roda Viva, e ele disse que pela primeira vez na história, declarações do Harari, os ricos serão uma espécie diferente da espécie dos pobres. Eles vão virar, assim, tipo ciborgues. Caio, pergunta para você. Como o indivíduo do evangelho deve lidar com esse futuro super tecnológico? Como vai ficar a espiritualidade e a inteligência artificial? Me ajuda a entender isso, Caio. Bom, eu, se estiver vivo aqui, vou continuar assim, grato a Deus por ter me dado uma mente muito, muito, muito boa. Eu não quero um chip em mim, nem na minha unha. Eu me acho maravilhoso. E se eu quiser, eu posso fazer a minha mente crescer cada vez mais. Eu só uso 8% dela. E eu não sei porque eu nunca medi, não é a minha. Eu sei que espiritualmente falando eu sou ilimitado. Ilimitado. Meu pai, que desenvolveu a mente espiritual dele extraordinariamente, semelhantemente a Paulo, foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito aos homens referir. Qual o chip que te faz isso? Se fizer, vai ser uma construção apenas de arquitetura digital, sem nenhuma realidade. Não é Deus falando contigo, é você falando com uma espécie de matrix condicionante imposta e implantada no seu cérebro. Eu tô fora. Eu sou mais eu, sinceramente, do que qualquer um que chegue com qualquer chip. Eu espero viver para dialogar com chipados. A única coisa que o cara vai poder me dizer é data de tudo que ele quiser. Vai poder falar chinês se ele quiser baixar, mas no fim ele vai ter que concluir, e a conclusão dele, por mais inteligente que ele seja, a inteligência artificial não traz sabedoria. A inteligência artificial só traz informação. Sabedoria é um desenvolvimento espiritual que está acima disso aí. Por isso eu nada temerei, meu amigo, ainda que venha uma criatura toda chipada. Minha espiritualidade não viaja por dentro disso. Eu sou filho da ressurreição, não dos experimentos laboratoriais do Elon Musk. Eu fico impressionado como vocês estão órfãos de tudo, né? Basta o cara dizer que vai fazer um negócio desses, você já entra em pânico, dizendo: e a minha fé? E a minha espiritualidade? E como vai ser o futuro? Vai ser para ele, de um certo modo, e para quem com ele queira fazer e aderir às mesmas coisas. E para quem quiser seguir segundo o Evangelho, imagina se Jesus ia precisar dessa ajuda. É isso que o pessoal não entendeu. O Harari, quando ele fala do Homo Deus, ele está falando do Homo Tecnológicos, desse ciborgue, que vem por aí, muita gente adoraria. Quando eu falo do Filho do Homem, eu estou falando do homem pleno, eu estou falando, Jesus é o que o homem pode ser, sem chip, sem nada, sem coisa alguma. E quem é esse Filho do Homem? Que é quem o homem pode ser, que é quem eu posso ser. Porque ele mesmo me disse,
que eu posso ser. Quando disse as obras que eu faço, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Eu posso garantir que você cresça. Que assim como foi o mestre, você aprenda com o seu mestre e cresça. Quem é ele, esse filho do homem, esse homem por vir, esse homem por ser, esse homem a ser buscado, esse homem que é a evolução máxima, esse homem que quebra a cadeia evolutiva de Darwin? Quebra. É o homem não predador, é o homem do amor, é o homem que socorre o fraco, que pratica a justiça, é o homem que dialoga com as partículas subatômicas e multiplica pães, é o homem que dialoga com as partículas intrínsecas da natureza e transforma água em vinho, é o homem em diálogo com a criação, com ventos, com ondas, com o ambiente, com o meio ambiente. É o homem absolutamente integrado. É o homem começando a sentir os sentimentos das plantas. É o homem que diz para uma planta secar e diz para uma planta nascer. É o homem que lê e sente, sabe o que passa na mente e no coração dos outros, sem precisar de chip algum e sem precisar ser Deus para fazer isso. O que ele está dizendo é que esse é um potencial que humanos podem ter, como no passado. Quantos profetas tiveram? Quantos outros tiveram? E ele tinha. A diferença é que não basta ter a paranormalidade, ela tem que ser controlada pelo amor, para ela não corromper o ente paranormal, como a gente vê todo dia acontecendo entre nós. Gente que tem algum carisma a mais acaba se tornando um cretino, manipulador do próximo, porque o amor, porque carisma sem amor só produz mau caráter, você entendeu? Então Jesus é esse homem pleno, que o Elon Musk não alcança, porque ele não quer fazer a viagem da espiritualidade. Ele não quer gastar esse tempo, ele quer fazer com chip, ele quer fazer estátuas falarem. Ele é um gênio da Grande Babilônia, ele é um gênio dessa sociedade que manipula até almas humanas, como diz o Apocalipse, que nessa sociedade, nessa Grande Babilônia, se controla até a mente do homem. A gente já chegou nesse ponto e vai crescer. Jesus, todavia, não controla ninguém, mas discerne tudo, fala com tudo, está para além de tudo, sem carregar chip nenhum. E ele disse, você pode crescer nisso. Você pode. Por exemplo, essa semana, eu creio que foi segunda-feira, ou não, desculpa, foi sexta-feira passada, eu estava dormindo e depois das 4 da manhã, e por volta de 5 horas, 4 horas eu acordei e depois voltei a dormir. E aí entrei num sonho que não é produzido por chip, por indução, por nada disso. E, provavelmente, claro, produzido pelo acúmulo que eu tenho de coisas no meu inconsciente. Mas um sonho lúcido, eu tenho muitos sonhos lúcidos. O que é isso? É quando você dialoga com o sonho, sabendo que está sonhando e decidindo que não vai acordar. E continua genuinamente sonhando. E nesse sonho lúcido, eu não via ninguém, mas eu era cercado por uma multidão de presenças de amor. Presenças de amor. Eu sabia que todo mundo que eu amava e uma multidão infinita de outros que me amavam estavam todos ali. Mas não havia rostos, não havia formas. É como Jesus disse, serão como os anjos nos céus. Não se casam nem se dão em casamento. Ninguém era meu pai, ninguém era meu filho, ninguém era minha esposa, minha mulher, ninguém era meu melhor amigo, todos eram amor.
todas as presenças, tudo sublime, divino, indescritível. E eu fiquei ali envolto, parecia que eu estava dentro de uma piscina de amor liquefeito e aquela alegria eterna dentro de mim. E no meu sonho, o meu diálogo dizendo, meu Deus, se isso está sendo produzido aqui como manifestação de tudo que eu tenho no inconsciente, somadas a todas as minhas esperanças espirituais, produz essa sublimidade. E aí eu disse, se o céu, meu Deus, fosse só metade disso aqui, eu não queria mais acordar, nunca mais. Eu queria ficar aqui para sempre. E eu sei que eu vou ter que acordar. E eu fiquei protelando a decisão de acordar. Até que o celular tocou no despertador. E eu ouvi aquele despertador longínquo e falei, puxa vida, eu tenho que acordar porque eu tenho que me arrumar, eu tenho papo de graça. E era o dia da entrevista com a Marina, eu tenho entrevista com a Marina, mas, meu Deus, que pena que eu tenho que sair disso aqui. Eu pedi desculpa para o fenômeno. Falei, desculpa aí, tá? Tá bom demais. E eu sei que isso aqui é pálido perto do céu. Imagino o que me aguarda, que glória. Isso está aqui dentro da minha mente. Que programa pode fazer isso ser e acontecer com essa natureza de sublimidade? Você pode ter até um chip que te induz a viagens psicológicas, a games escatológicas, o que você queira, mas não será isso. E eu posso crescer. Eu posso crescer. Quantas vezes você bota a mão na cabeça de um doente e você mesmo é um ser enfermo e o doente é curado? Quantas vezes de longe você sente que você tem alguém que você ama passando por uma dificuldade e você chega lá na hora? Ah, tem muito mais dentro de mim para se expandir com naturalidade. E tem mais, eu vou viver para ver os chipados pedirem ajuda a mim. O cara vai dizer, Caio, eu botei o modelo XX.2026 do Elon Musk, mas eu estou com uma depressão horrorosa que eles não conseguiram curar. Me deu foi uma síndrome do pânico. Apesar de toda a descarga de hormônios de estímulo, você só vai ficar viciado. Você só vai ter metanfetamina ou outros hormônios, endorfinas, hormônios de estímulo aqui, mas é vício. Não é a tua natureza vencendo a angústia, não é a tua natureza vencendo a depressão, não é a tua natureza e a tua mente vencendo o medo. Não, não é. Já é você hibridizado, sem vencer nada, viciado numa descarga que detecta quando é que você começou a fazer leituras de baixa, de depressividade, aí te dá uma carga. É só uma maneira de ter vícios legalizados e de estímulos tecnologizados. E Deus me livre, meu mano. Desculpa, com todo o teu chip, Elon Musk, e com tudo que você creia, eu continuo a ser mais eu em Cristo Jesus. Você vai à Lua, cara. Eu irei para além de todas as estrelas e para além de todos os mundos e universos. E, sem um implante dentro de mim, a não ser, sabe o quê? O implante do amor de Cristo na minha consciência como fé. A ressurreição me catapulta para os lugares celestiais em Cristo Jesus, meu querido Elon Musk. Mas você está falando de coisas materiais e carnais. Eu estou falando de coisas espirituais que são inalcançáveis por qualquer tecnologia humana. Agora, interessante, até monges no Tibete, pelo exercício cotidiano da mente desde a infância,
já estão lá na frente do Elon Musk em relação ao que ele vai tentar fazer com o implante de chip na mente humana. Até os monges tibetanos provam que isso não é necessidade. E uma quantidade enorme de místicos cristãos que pularam para o andar de cima. E eu falo do meu próprio paizinho, que tinha uma intimidade com o andar de cima, que é difícil de escrever. E é nessa direção que eu estou caminhando, meu amigo, em nome de Jesus. Braulio. Dá mais uma? Vamos fazer mais uma rapidinha aqui, vamos lá. Só a última. Caião, bom dia, tudo bem? Bom dia. E como crer no amor de Deus, mesmo quando oramos, mas não recebemos resposta e continuamos doentes e sofrendo? E como aplicar a pregação de hoje à vida de um jovem que está prestes a iniciar a vida profissional? Caio, eu devo apenas crer e mais nada? O justo viverá pela fé e mais nada, né? Aí quando a gente fica doente e resiste pela fé. Busca tratamento. E mais nada. É pela fé. Tem ciência para te ajudar? Recorre à ciência. Pela fé. E mais nada. Não existe mágica, meu filho. É que você foi criado numa igreja pentecostal ou neopentecostal, onde tudo é magia. E crentes têm privilégios adicionais, não sentem dor, não ficam doentes. Tudo mentira que ensinaram a vocês. Tudo mentira. Agora, se você andar comigo, não só hoje, para ouvir a pregação de hoje, mas se você andar comigo todo dia, você vai virar homem. Vai deixar de ser um garoto procurando saber como aplica a palavra de hoje ao cotidiano. A palavra de hoje já está aplicada ao cotidiano, basta crer. Basta crer, fé, esperança, amor. Basta crer. Como isso atinge a vida profissional? Olha para mim, meu mano. Sinceramente, eu nunca estive em lugar nenhum na minha vida só com o que eu tenho. E o que eu tenho é só fé, esperança e amor. E tudo que eu aprendi decorre de fé, esperança e amor. Nunca tive em lugar nenhum na minha vida onde imediatamente todos os gênios não tenham querido me conhecer, falar comigo, conversar comigo, sem eu dizer nada. Tem algo que vaza, que sai daqui e que sai daqui, e que bate nos outros, na terra inteira. Mesmo quando o indivíduo não sabe quem eu sou, isso vai, isso vibra, isso atrai, isso é magnético, isso é poderoso. Os empresários se interessam, os acadêmicos também, os espiritualmente sensíveis na mesma hora. E você só tem que estar cheio do que você ouviu hoje nessa pregação simples e que tem o poder de fazer de você um homem extraordinário, uma mulher incomparável, se você tiver coragem de crer. Simplesmente isto. Ouça de novo, ouça de novo. O Elon Musk, se ouvisse uma palavra dessa e cresce, ele iria direcionar todo o esforço científico e o recurso financeiro dele em outras pesquisas, em outras direções. Ao invés de fazer chip para transformar homem em androide, ele iria estimular pesquisas de natureza neurológica para ver e descobrir que esse potencial não precisa vir num chip, ele já habita a mente do próprio homem e até o coração, com os meus neurônios cardíacos, que habitam aqui em quantidade de aproximadamente, não muitos 40 mil, mas de um poder, uma potência extraordinária, tudo material para o Elon Musk se dedicar a pesquisar. Agora, ele preferiu uma coisa mais prática, porque é uma commodity que você vai comprar e vão vender bilhões. E ele, que já é um dos homens mais ricos do mundo, se tornará o mais rico do mundo. E você, que é só um comprador de chip. Só isso. Comprador um chipado. Potato chips. Potato chips. É isso aí, Caio. Fábio. Braulio, terminou. A gente conseguiu sobreviver. Deixa eu acabar rápido, porque eu tenho que voltar a essa mesa daqui a mais 1 hora
E 15 eu tenho que estar aqui, abrir o computador, fazer todos os testes, ver se está tudo certo para a nossa aula de daqui a pouco, aula aberta lá no Labor da PUC, tá bom? E todo mundo que queira tentar entrar, se dá para entrar, se der ainda, tente agora. Braulinho. Fala, querido. Que Deus nos abençoe. Amém. A gente saiu lá de baixo, mas eu trouxe a minha bengalinha comigo. Essa é a minha preferida. É a tua preferida, que você já consertou várias vezes. Sim. Ela está precisando agora de uma limpeza que não é todo mundo que sabe dar. Dá um polimento profissional nela, vai ficar fofa. Para não corroer o dourado dela. Uhum. Mas essa bengala se você garantir fantástica. que sabe fazer, eu mando para você. Pois é, tem que ver o produto certo para não danificar o negócio. Isso aí é maravilhoso. Essa bengala é sensacional. Ela é maravilhosa. Ela é um clássico. Eu sou apaixonado por ela. Eu amo, meu irmão. Vamos lá.